RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Boa noite, caros ouvintes. Tempo para as notícias, esta hora aqui na sua Rádio Cabo Verde. Começamos com os títulos. A equipa multidisciplinar subregional da FAO reúne-se na praia com o objetivo de refletir como as políticas de segurança social podem ajudar a garantir a segurança alimentar e nutricional na África Ocidental. A relação entre Brasil e Cabo Verde enfrenta o desafio da falta de transportes. O novo embaixador brasileiro diz que vai procurar solução no setor privado. Vamos ao desenvolvimento. O primeiro-ministro Luís Correia e Silva visitou hoje diversas obras de construção e asfaltagem de estradas em Santiago Norte, financiadas pelo Executivo e pelo Banco Mundial. O projeto contempla a construção de estradas nos concelhos de São Lourenço dos Órgãos, Santa Cruz, São Miguel e Santa Catarina, visa o desencravamento de localidades e desenvolvimento da economia local. Zuleika Semedo. A comitiva, liderada pelo primeiro-ministro, iniciou a visita em São Lourenço dos Órgãos nas obras de asfaltagem da estrada São Jorge e Longueira, seguindo para a estrada Saltos Pingo-Chuva-Arribada, no concelho de Santa Catarina. A infraestrutura, com mais de 6 quilómetros de extensão e 6 metros de largura, é uma antiga reivindicação de muitos e um sonho da população de Pingo-Chuva e arredores. Ulisses Correia e Silva ficou satisfeito com o andamento dos trabalhos. Se recorda, no bom ritmo, é uma estrada que também representa show para a população, pessoas, comunidades, para a economia também, zonas que têm potencial de produção agrícola, escoamento de produtos nessas condições de extremamente difícil, circulação de pessoas e também potencial turístico. E não se fala de investimento de mais de 400 mil contos, financiamento do Banco Mundial, asfaltado, com boas condições, boa proteção. E ao longo da construção de estrada também aproveitado para construir redes de água, que é importante para não ter uma oferta ali completa. Acima, as pessoas sabem, tem uma reivindicação, mas tem um sonho, uma perspectiva de uma maior integração dentro do Conselho, maior integração dentro da ilha e maior possibilidade depois de beneficiar pessoas e beneficiar concelhos onde esta vive. O governante, que esteve também acompanhado da ministra das Infraestruturas, Eunice Silva, seguiu para a Ribeira da Barca, onde quis acompanhar de perto o andamento das obras da estrada Fundura-Ribeira Barca. Correia e Silva considera que esses investimentos vão impactar positivamente a vida das pessoas e elencou outros trabalhos que fazem parte deste projeto, financiado pelo governo e pelo Banco Mundial, que visam melhorar a acessibilidade na região. Está enquadrado dentro de um pacote ainda maior para Santiago Norte, que na 4 municípios, Santa Catarina, São Miguel, São Lourenço dos Órgãos e Santa Cruz, atinge aí volta de 1 milhão de contos. E o objetivo é sempre o mesmo, continua a fazer investimentos nas estradas que têm utilidade. Todas estradas nacionais e utilidade, aquilo que esta representa para pessoas e para localidades e para a economia daquelas localidades. O importante é que está na execução, às vezes tem alguns contratempos, mas é importante executar e terminar em tempo para depois não passa para pessoas e para essas localidades aquilo que é benefício da construção de estradas de referência, mas no próximo ano seguramente não está a fazer a inauguração de tudo. A estrada recém-asfaltada de Achadariba, em Assumada, foi o último ponto de agenda da visita do primeiro-ministro. E arrancou hoje na cidade da Praia a 16ª reunião da equipa multidisciplinar subregional da FAO, encontro anual que congrega setores público e privado, ONG e grupos de benefícios dos 15 países da sub-região e instituições como a CDO e SILS. O objetivo é refletir sobre como as políticas de segurança social podem ajudar a garantir a segurança alimentar e nutricional na África Ocidental. Um assunto está a ser ultimado, que nós voltaremos com o desenvolvimento mais à frente neste jornal. O ministro do Mar, Jorge Santos, recebeu esta tarde no Mindelo, em visita de cortesia, a embaixadora dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, Jennifer Admans. Em debate, a cooperação entre os dois países, com foco na economia azul e também a questão das comunidades. A reportagem
com a Patrícia Martins. Jennifer Adams dá seguimento à sua visita a São Vicente depois de ter participado na Ocean Week e cumpre agora um programa a partir de hoje até a próxima sexta-feira que inclui visita a várias empresas da área da economia azul e proceder à abertura do Centro da Língua Inglesa e da Cultura Americana no Mindelo. Esta tarde, Jennifer Adams e Jorge Santos discutiram a cooperação entre os dois países com o foco na área da economia azul, diz o Ministro do Mar. Os Estados Unidos enviou uma delegação através da Embaixada há bem poucas semanas aqui a Mindelo para explorar oportunidades de negócio na área marítimo-portuária, mas também na área da pesca, da aquacultura. E já recebemos outras empresas também vindas através da Embaixada. Há um grande interesse dos Estados Unidos da América em consolidar investimentos aqui em Cabo Verde, principalmente em São Vicente, na praia, mas também noutras ilhas como o Fogo e a Brava. Por outro lado, também falamos sobre o interesse e todo o diálogo que os Estados Unidos têm estado a fazer no quadro do MCC, onde a economia azul é também um dos pilares, principalmente a nível da conectividade dos transportes marítimos. Uma conversa na qual foi abordada ainda a questão das comunidades, diz Jorge Santos, que também tutela a pasta das comunidades. Temos uma grande comunidade nos Estados Unidos, temos uma conferência e vamos lançar toda a plataforma digital do projeto do mapeamento da diáspora nos Estados Unidos, a partir do dia 7 de dezembro, em Boston, e com certeza que é um grande desafio e estamos a contar também com o apoio de autoridades dos Estados Unidos e do próprio Banco Mundial, que está a financiar o projeto e onde também vamos ter a participação de cidadãos cabo-verdianos e americanos em grande número, onde vamos definir a metodologia, avançar com o mapeamento, num país onde nós pensamos ter, de acordo com os cálculos, mais de 720 mil cabo-verdianos de 5 gerações. É uma operação estatística que o Instituto Nacional de Estatística que executa esse projeto, portanto, conhecer a diáspora, fazer o perfil socioeconómico da nossa diáspora, não é uma equação fácil, mas já iniciamos em São Tomé, já iniciamos em Portugal e agora vamos iniciar nos Estados Unidos. Portanto, com 3 focos, um em África, outro na América, outro na Europa, um projeto que vai demorar praticamente ano e meio para chegar lá. E a embaixadora quis saber os pormenores desse projeto, já disponibilizaram também alguns apoios e temos 2025 como o ano charneiro para esse projeto e com certeza lançar a estatística oficial da nossa diáspora. De acordo com Jorge Santos, a embaixador dos Estados Unidos da América demonstrou interesse acerca da formação na área marítima e portuária, segurança marítima e investigação científica. Jennifer Adams participa amanhã na abertura da Feira Internacional de Cabo Verde, que decorre de 20 a 23 deste mês no Mindelo, e no dia 22 desloca-se a Santo Antão para contactos empresariais. E a relação entre Brasil e Cabo Verde enfrenta o desafio da falta de transportes, conforme o novo embaixador brasileiro, que pretende fortalecer o intercâmbio comercial. O jornalista Marcos Fonseca tem mais detalhes. Em declarações à imprensa esta manhã, após apresentar cartas credenciais, Alexandre Scultori Silva adiantou que a embaixada vai procurar solução para os transportes no setor privado. Essa relação entre Brasil e Cabo Verde enfrenta de imediato um desafio logístico. Nós temos lacunas nessa ligação marítima, não só marítima, aérea também, entre os dois países. Mas no caso da marítima, que é a que, digamos, que importaria mais no volume de comércio, a embaixada buscará fomentar o diálogo entre o setor privado, tanto de Cabo Verde quanto do Brasil, e com o apoio dos governos, que se possa idealmente encontrar alguma solução logística viável para isso. O diplomata brasileiro adiantou que a estratégia vai ser utilizar Cabo Verde para atingir outros mercados. E é claro que quando eu digo essa relação do Brasil com Cabo Verde, e é isso que vai ser destacado, o setor privado brasileiro, é que não é só visando o mercado cabo-verdiano local, que conta também com uma demanda do setor turístico que se incrementa a cada ano, mas também fazendo uso dos trunfos geopolíticos do país, sua localização geográfica, os seus acordos comerciais que dão acesso preferencial aos países da CDAO, aos mercados da União Europeia pelo SGP Plus e também ao mercado norte-americano pelo AGOA. Além do intercâmbio comercial, o novo representante da diplomacia brasileira pretende apostar na inovação tecnológica. Também vai ser intensificada a divulgação da cultura brasileira e as cooperações técnica, humanitária e educacional, e ainda no domínio da defesa.
E como tínhamos anunciado, arrancou hoje na cidade da Praia a 16ª reunião da equipa multidisciplinar subregional da FAO, encontro anual que congrega setores público, privado e ONGs e grupos de beneficiários dos 15 países da sub-região e instituições como o CDAO e SILS. O objetivo é refletir sobre como as políticas de segurança social podem ajudar a garantir a segurança alimentar e nutricional na África Ocidental. A FAO considera as políticas de segurança social de Cabo Verde uma referência neste contexto, mas também que, devido às suas vulnerabilidades, o país merece uma forte aposta na luta contra as alterações climáticas. Canto Fortes. O objetivo é analisar os desafios e conceber abordagens com base nos êxitos para combater as vulnerabilidades e os riscos rurais, mas também promover a transformação inclusiva dos sistemas rurais e agroalimentares. Os participantes discutirão as ações prioritárias para assegurar a proteção social na África Ocidental e para o quadro estratégico revisto de 2022-2031 da FAO. Ana Touza, representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura em Cabo Verde, destaca o impacto positivo das políticas de inclusão social do país na segurança alimentar, mas recorda que, pela sua natureza arquipelágica, está sujeito às consequências das mudanças climáticas, conflitos e pandemias, pelo que faz um apelo. Cabo Verde, enquanto pequeno Estado insular em desenvolvimento, é dos países mais vulneráveis do mundo. Enfrenta um risco enorme de catástrofes dispendiosas relacionadas com o clima, pelo que é necessário uma aposta forte, abrangente, coordenada, consistente e a longo prazo em projetos e programas para mitigar os efeitos das alterações climáticas. Queremos discutir os temas-chave da proteção social para erradicar a pobreza e a fome, compartilhar nossas experiências, analisar desafios e oportunidades para uma maior inclusão social. Vimos como, com políticas agrícolas, o governo está a mobilizar mais água para a agricultura de forma sustentável. Também visitamos uma escola que faz parte de um programa que garante refeições quentes com alimentos nutritivos para cerca de 86.000 crianças em todos os municípios do país. O coordenador subregional da FAO para a África Ocidental, Robert Gay, reconhece que a estratégia de Cabo Verde no domínio da segurança alimentar através de medidas de segurança social tem sido um modelo de referência para a sub-região. In recent years, Cabo Verde has made significant strides. Nos últimos anos, Cabo Verde tem feito progressos significativos visando atingir a segurança alimentar e combater as mudanças climáticas. O governo tem promovido ativamente práticas agrícolas inteligentes que incrementam a resiliência aos impactos das mudanças climáticas. Isso inclui o uso de variedades hortícolas resistentes à seca, assim como técnicas que otimizam o uso da água. Cabo Verde desenvolveu uma estratégia abrangente de segurança alimentar com foco na produção local de alimentos, melhorando a qualidade dos alimentos e assegurando acesso equitativo à alimentação e enfatizando a importância da integração da proteção social para populações vulneráveis e reconhecendo a importância das energias renováveis na agricultura. Cabo Verde investiu em projetos que proporcionam energia limpa para comunidades rurais. Cabo Verde has invested in renewable energy projects that provide clean energy solutions for rural communities. A 16ª reunião da equipa multidisciplinar da FAO para a África Ocidental decorre até sexta-feira sob o lema Sinergia entre os atores por uma proteção social dinâmica para reforçar a resiliência e garantir a segurança alimentar e nutricional na África Ocidental. Participam cerca de 90 representantes de setores que vão da agricultura à proteção social, instituições subregionais especializadas como o CDAO e SILS, Comitê Interestados de Luta contra a Seca no Sahel, das Nações Unidas e da sociedade civil, grupos de beneficiários e dos setores público e privado. Assegurar que as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e outras tenham um atendimento psicológico adequado que respeite a sua orientação sexual e identidade de género deverá ser uma das questões a ser trabalhadas no quadro do projeto Nos Direito, que vai dar seguimento ao desenvolvido pelo Nustali, ambos com financiamento e envolvimento de ONGs ligadas à cooperação espanhola. Este foi um dos problemas identificados e confirmados, conforme a presidente da CIEG, durante o encontro regional LGBTQIA+, que decorreu durante os dias na cidade da Praia. Miriam Lopes dos Santos.
O desrespeito e discriminação pelas pessoas com orientação sexual ou identidade de género que fogem à heteronormatividade dentro do círculo familiar é praticada sobretudo pelas figuras masculinas, aponta a presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género, uma masculinidade tóxica que precisa continuar a ser combatida. Particularmente os pais, os tios, os irmãos. Isto foi bastante destacado nos testemunhos que foram dados. Isto preocupa-nos, não é? Porque vai de encontro com aquilo que nós estamos sempre a referir, que tem a ver com a forma como a masculinidade é exercida ainda na sociedade cabo-verdiana, não é? As questões também de algum tratamento inadequado. Aliás, estamos a ter agora uma apresentação por parte de uma psicóloga e foi referido por alguns membros, não nas estruturas de saúde, mas em termos de psicólogos, quando buscam apoio, que às vezes há terapias que não são muito adequadas porque tentam fazer uma reconversão. Devido às más práticas de alguns profissionais de saúde, há pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgênero e outras que, mesmo precisando, criam resistência ao atendimento psicológico e, nesse quadro, já se está a pensar nas soluções, conforme Marisa Carvalho. Assegurar que eles têm um tratamento adequado e um seguimento. Depois estamos, ao mesmo tempo, a trabalhar na questão da vulnerabilidade económica, não é? Porque nós sabemos também que há um grande estigma, uma grande autossegregação também, não é? E então temos que trabalhar essa questão. Daí o nosso ênfase que tem sido das capacitações, dos protocolos com o Ministério do Turismo, que era nesse sentido também deles absorverem alguns membros da comunidade para poderem trabalhar nas estruturas turísticas, porque essa parte também é importante. Como eu digo, uma pessoa que não tem estabilidade mental ou social, emocional, mas que também não tem estabilidade financeira, também não consegue participar ativamente na sociedade. A UNICEV é uma das organizações parceiras do encontro regional promovido pela Fundação Triângulo e o ICIEG no quadro do Nustali e que decorreu no campus da Praia. Fátima Fernandes, pró-reitora da UNICEV, aponta que a instituição, através nomeadamente do CIGEF, tem-se envolvido em estudos voltados para os direitos das pessoas LGBTQIA+. Os desafios em Cabo Verde ainda são vários e também passam pela legislação. A própria lei que deve respeitar, por exemplo, as situações de relação homossexual em que um dos elementos que vive conjuntamente com o outro perde direitos sociais como o acesso ao INPS, o acesso à herança em caso de morte e outras regalias que são comuns e aceitáveis para os casais heterossexuais. Participaram no encontro ativistas de outros países africanos de expressão portuguesa. Emília Gervásio, de Angola, acredita que foi uma boa oportunidade. É exatamente para criar uma rede, né, de interesses dos países de PALOP, né, que é para podermos ver estratégias de trabalho para a melhoria da nossa situação de direitos humanos nos países de língua portuguesa. O projeto Nós Direito, voltado para pessoas lésbicas, gays, transgênero e mais, vai ter a duração de 2 anos e está estimado em 400 mil euros. O projeto Destino Fogo realizou hoje em São Filipe uma mesa de diálogo para refletir sobre a importância da reinserção social e apresentar resultados do projeto Estampamento Livre, implementado pela associação denominada Novo Rumo. O projeto conta com o cofinanciamento da Embaixada da Alemanha, acreditada em Cabo Verde, e da ONG COSPE. Até o momento já beneficiou 30 reclusos. Anabela Varela. A cidade de São Filipe acolheu hoje uma mesa de diálogo do projeto Destino Fogo, com o objetivo de apresentar e avaliar os resultados do projeto Estampamento Livre, que está a ser implementado pela Associação Novo Rumo. A iniciativa oferece formação na área de estampagem e produção de artesanato, voltados para o mercado turístico. O público-alvo são reclusos com idades entre 18 e 45 anos que cumprem penas inferiores a 5 anos e têm, no mínimo, 6 meses restantes de cumprimento de pena. Até ao momento, 30 reclusos já foram beneficiados
conforme diz Hélder de Andrade, da Associação Novo Rumo. É um projeto que te dá ênfase à reinserção socioeconômica de reclusos, onde que essa produzir itens estampados, essa conseguir vender no mercado turístico. No primeiro momento é plano, cria uma loja na rua onde que reclusos está vendendo esses itens produzidos e depois você tem algum rendimento para ele e para sua família. Dentro desse mesmo projeto ali, ele é dividido em duas fases. Uma fase que é dentro da cadeia e uma outra fase também que é fora da cadeia. Os parceiros presentes, como a ONG COSP, Embaixada da Alemanha acreditada em Cabo Verde, que é cofinanciadora, e a Direção-Geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social, entre outros, deram nota positiva ao projeto. Além disso, iniciativas como esta têm impacto direto na redução da reincidência e complementam as políticas públicas implementadas pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social. Essas políticas têm investido em áreas como formação, educação e saúde mental, com resultados positivos, conforme indicam os dados do diretor Odair Pedro. No ano de 2023, a nossa taxa de reincidência se situava em 25,7%. Hoje, a nossa taxa de reincidência se situa à volta de 20,7%. Isto quer dizer que tantas políticas e medidas de políticas implementadas acabaram por reduzir essa taxa de reincidência. Mas a responsabilidade e tudo isso, portanto, os objetivos atingidos, não estão diretamente ligados à administração prisional no seu todo. Estão ali interligados também às ações junto das ONGs, da Câmara de Comércio, que envolveu e de que maneira relativamente à questão da inserção profissional dos reclusos, dos empresários, da comunidade, do nível de formação pessoal e social, mas também da formação profissionalizante dentro das cadeias, e as ONGs e as associações, sobretudo, portanto, o Outro Rumo e o Novo Rumo, cá no Fogo, estão a fazer um papel bastante interessante em termos de inserção social dos reclusos no contexto social. A Embaixada da Alemanha, que cofinanciou o projeto, com 25 mil euros, cerca de 2.500 contos, pretende direcionar os fundos para outros microprojetos semelhantes em Cabo Verde, sublinhou a embaixadora Júlia Monar. Pessoalmente, eu gostaria que os fundos da Embaixada pudessem beneficiar mais ilhas de Cabo Verde. Eu gostaria de ver que associações também em outras ilhas se dirijam à Embaixada para pedir fundos, mas, claro, podiam ser projetos em áreas parecidas. Estiveram também representados o setor público e a sociedade civil, pois ambos desempenham um papel fundamental no processo de reintegração para uma vida plena e digna em sociedade. E hoje assinala-se o Dia Internacional do Homem. A data passa, no entanto, despercebida, inclusive em Cabo Verde. O sociólogo Carlos Elias Barbosa realça que é uma data que deve dar autoestima ao homem e chamar a sua atenção para os cuidados que deve ter para com a sua pessoa. Moisés Évora. O sociólogo Carlos Elias Barbosa começa por dizer que foi uma prima que vive em Angola que lhe enviou hoje uma mensagem recordando a data alusiva ao Dia do Homem. Daí o seu argumento, que inicia destacando a importância do dia para a nossa sociedade, para depois realçar aquilo que representa um pouco a postura do homem e a sua forma de estar na vida. Aquilo que representa, na grande maioria, o essencial da preocupação para este dia tem a ver com a saúde do homem. Não quero dizer que seja negligente, mas vai deixando despercebido alguns aspectos. Eu estou a falar muito por mim, vendo naquilo que eu vi e percebi do meu avô, dos meus tios, do meu pai. Penso que isso é transversal nos homens cabo-verdianos em particular, e penso que um pouco por outros lados, outras paragens. Uma data que, no entender do sociólogo, deve servir para chamar a atenção do homem para os cuidados que deve ter para com a sua pessoa. O nosso físico, a nossa mente e outros aspectos também que são da nossa vida social, a nossa presença, a importância que o homem tem para com a sua família, para com as instituições em que faz parte, para com a sua sociedade no seu todo, e é tudo aquilo que ele pode também trazer de contributo. É salutar, e nós devemos realmente destacar um pouco mais, não para fazer frente a nenhum outro dia, mas também para dar mais importância e trazer esses elementos ao de cima. Conclui o sociólogo que o homem tem muito a aprender com as mulheres, inclusive
com as cabo-verdianas. Da maneira como vão lutando pelo Dia Internacional da Mulher, Dia da Mulher Cabo-Verdiana. No mês passado tivemos o mês dedicado à saúde feminina. Vê-se de forma muito mais evidente a maneira como têm um cuidado maior. As mulheres, de um modo geral, são muito mais proativas, estão um pouco mais na vanguarda relativamente a estes aspectos. Nesse sentido, Carlos Arias Barbosa apela à autoestima do homem cabo-verdiano. Os dados indicam que a data nasceu em 1999 e nasceu da ideia de um professor de História da Universidade das Índias Ocidentais. E a terminar o nosso Jornal da Noite, a Seleção Nacional de Futebol fechou a participação nas eliminatórias do CAN 2025 com a deslocação e derrota de 0-1 no terreno da Mauritânia. Com este resultado negativo, a equipa nacional classificou-se na última posição do grupo C com 4 pontos. Um balanço que o relator desportivo António Pedro Silva considera decepcionante. Eugênio Teixeira. Após uma prestimosa participação no último CAN, Campeonato Africano das Nações, que decorreu na Costa do Marfim, em janeiro último, no qual a seleção de Cabo Verde atingiu os quartos de final, o relatador desportivo António Pedro Silva diz que todos esperavam mais, mormente num grupo em que, afora o forte Egito, Cabo Verde deveria alcançar a qualificação. Esperava-se mais de Cabo Verde, depois daquela prestação na Costa do Marfim, prestigiosa para o país, que acabou por galvanizar o público dentro e fora do país, a diáspora toda, não é? Inclusive as camisolas esgotaram face à procura, ao desempenho de Cabo Verde, mas de facto foi decepcionante. Foi decepcionante essa participação. É um facto que o Egito era o grande favorito à conquista da liderança do Grupo C, mas com duas equipas, dois países a se qualificarem, esperava-se que fosse Cabo Verde e não o Botsuana e nem a Mauritânia. E uma jornada dupla com o Botsuana. Nós todos adivinhávamos 6 pontos e creio que a forma como abordamos o jogo com o Botsuana, que era um país menos categorizado e continua a ser menos categorizado a nível futebolístico de Cabo Verde, a abordagem, esses 2 jogos, esse confronto duplo, acabou por determinar de facto a eliminação de Cabo Verde. E depois desta fraca prestação, última posição 4 pontos e não qualificação para o CAN 2025, o relatador desportivo António Pedro Silva entende que os responsáveis devem tirar as ilações e assumir as responsabilidades. E de facto foi uma nódoa essa qualificação. Terá de haver uma reflexão, de facto, a nível da Federação, analisar o que terá acontecido, o que terá prejudicado imensamente essa qualificação, as motivações que estarão por detrás, não se sabe a quais, mas de facto a equipa técnica, naturalmente, será a responsabilidade maior, portanto, esse falhanço de qualificação para o Marrocos 2025. Análise do relatador desportivo António Pedro Silva sobre a participação e a prestação da Seleção Nacional de Futebol, equipa que ficou pelo caminho ao terminar na última posição do Grupo C com 4 pontos, derrotas com o Egito, 2 com Botsuana, Mauritânia e empate na 5ª ronda com o Egito. Fracassada a qualificação para o CAN 2025, Cabo Verde só volta a competir em termos oficiais quando, a 17 de março do próximo ano, defrontar as Maurícias, a contar para as eliminatórias do Mundial de 2026. Enquanto são 19h mais 28 minutos, chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje. Nós voltamos às 20 com últimas notícias. Até lá, votos de muito boa noite e boa sintonia com o Rádio Cabo Verde. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.